Motivação não é empolgação, motivação não é euforia, motivação não é animação. Hoje você vai aprender a diferença. Fala galera, Christian na área. E hoje a gente vai falar de algo que ensinam muito errado por aí na internet, eu tenho que admitir. Se eu for contar nos dedos, os que contam certo, não sei, acho que não preenche aqui. Eu tive motivos, pra postar esse vídeo, e o motivo é falar sobre motivação. E falar sobre esse livro maravilhoso aqui, se chama Dopamina, a molécula do desejo. Uma experiência maravilhosa ter lido esse livro. Então, se inscreve, curte esse vídeo que assim eu vou estar mais motivado a produzir conteúdo mais aprofundado sobre psicologia, desenvolvimento pessoal, neurociência, procrastinação, é o que tá rolando por aqui. Ativa o sininho para não perder as notificações. Mas antes, eu quero falar com vocês sobre algo. Preciso esclarecer. O que é motivação? Quando o pessoal lembra da molécula dopamina, que tá aí na onda, lembram do jeito errado. A dopamina, ela não é uma molécula do prazer. Ela é a molécula da antecipação do prazer. Porque nós humanos temos essa capacidade, de planejar, de imaginar, de jogar o prazer lá pra frente no futuro e sentir esse prazer agora, a imaginação. A gente consegue evocar as emoções com a imaginação. Então a motivação, ela tem a ver com a antecipação da recompensa. Não tem a ver com a recompensa. Então a dopamina não é a molécula do prazer, é da antecipação do prazer. Queria deixar isso bem claro. Sendo assim, a motivação, ela é um estado emocional que tem a ver com o motivo para você fazer algo. Tu estando animado ou não, empolgado ou não. A gente acorda para ir para a faculdade, a gente vai trabalhar, acorda para trabalhar, vai cansado ou não, porque a gente tem vários motivos. Pagar as contas, ir para uma viagem, um show que a gente quer, alcançar uma meta específica, ter um diploma, ou porque gosta do trabalho, da faculdade de certa forma, você vai, empolgado ou não, com animação ou não. Isso porque você tem vários, ou você tem um motivo que é muito forte. Você tá vendo como é diferente, O pessoal confunde a motivação com o mundo é um mar de rosas. Mas não é isso, não tem a ver com isso. As pessoas confundem, motivação com euforia, com empolgação, com animação. E eu posso muito bem não tá animado pra fazer esse vídeo, vai dar 10 horas da noite aqui, Mas eu tenho clareza dos motivos. E é por isso que eu estou aqui. Então, queria deixar isso claro pra vocês. Entenderam a diferença? A motivação é ter um motivo pra fazer alguma coisa. E aí que entra, Disciplina e motivação são a mesma coisa. A disciplina é uma forma madura da motivação, A disciplina é eu jogar a motivação lá pro futuro, Eu jogar a motivação, sei lá, pras visualizações desse vídeo. Jogar a motivação pra vocês me seguindo lá no Instagram, Que é uma coisa futura, uma recompensa futura que pode estar mais longe, pode não ser hoje. Então, essa é o que o pessoal confunde, Disciplina não se difere de motivação. Pra ter disciplina, eu preciso de motivos. A gente não funciona sem motivação. E agora falando sobre esse bendito livrinho aqui, Ele pega muito essa questão da motivação em que sentido? O ser humano, ele tem dois sistemas. Você tem dois sistemas no seu cérebro. Um tem muito a ver com essa questão da dopamina, que ele visa você melhorar o seu futuro, Por isso que a gente tem essa capacidade de imaginar as coisas, Amanhã eu vou trabalhar, sei lá, no final do mês, no final da semana eu vou receber o meu dinheiro, Eu já consigo antecipar esse alívio, com esse dinheiro eu vou comprar alguma coisa. A gente tem essa capacidade. E tem um sistema que tem a ver com desfrutar do presente. Que como eu vou desfrutar aqui do presente? Eu falei das recompensas, Mas aqui eu tô falando de uma coisa que eu gosto, de uma coisa que eu li. Então eu tô desfrutando, do presente nesse sentido. Então a gente briga entre esses dois sistemas. Christian, qual é o melhor sistema? Não existe, a gente precisa dos dois. E aí ele vai brincar muito. Tem 8 capítulos esse livro e vai falar de áreas da vida onde esses sistemas vivem. Primeiro, amor e paixão, O sistema de recompensa nas relações, Aquela pessoa que muitas vezes não consegue manter um relacionamento é uma pessoa que tem uma tendência a estar acostumada com a sensação da antecipação da recompensa, com a sensação das novidades. E aí quando se sustenta um relacionamento, eu preciso viver também o desfrutar, porque é todos os dias com o mesmo homem, com a mesma mulher, Todos os dias, às vezes, com problemas que talvez se repitam. E aí a gente tem essa dificuldade de sustentar relacionamentos. Então ele faz essa brincadeira. Ele dá o exemplo de um cara, que toda vida que ele conquista a mulher, às vezes ele não precisa nem levar a mulher pra cama, ele já enjoa. Então o livro nesse primeiro capítulo vai falar, do amor nas relações, vai falar sobre esses dois sistemas, vai falar sobre essa capacidade que a gente tem de desenvolver, de desfrutar e por que a gente é assim, viciado em novidades hoje. O segundo capítulo vai falar sobre as drogas, sobre como o videogame é viciante, como a pornografia ela pode ser viciante também e por que ela é difícil, são comportamentos difíceis de se desvencilhar. Esse sequestro é um sequestro emocional, um sequestro da nossa dopamina. Tanto que você pode perceber, uma pessoa que é viciada no videogame, ela vai começando a diminuir as outras áreas da vida dela. Uma pessoa que é viciada em pornografia ou em drogas, ela vai diminuindo. Por quê? Porque o nosso sistema de recompensa ele é sequestrado.
né? É um jogo sujo, digamos assim, onde toda a nossa motivação ela vai se voltando para aquilo, né? E há um prejuízo no nosso funcionamento diário, né? É isso que caracteriza, né? Os transtornos, os vícios, esse prejuízo, né? No funcionamento, o sofrimento. Então, o segundo capítulo vai falar sobre o esquema de reforço intermitente. Tem muito a ver com as apostas e tem muito a ver com o que eu falei na Copa do Mundo, né? Por que a Copa é tão viciante? Eu fiz um vídeo sobre isso também, né? E tem a ver com esse esquema de reforço imprevisível, né? Eu não sei quando eu vou receber a recompensa. Por isso que às vezes o relacionamento tóxico ele se sustenta. Porque você não sabe quando você vai receber a recompensa. Quando você recebe, a armaria é bom demais. Então a recompensa imprevisível é mais gostosa, né? Porque é surpresa. Terceiro capítulo vai falar sobre controle, né? O autocontrole é o nosso freio, digamos assim. A gente tem os nossos impulsos. Então a gente tem também um circuito de dopamina menos hedonista, digamos assim, né? Aqui a gente tava falando sobre a paixão, tava falando sobre as drogas, mas a gente também tem um freio, essa capacidade de fazer o planejamento, de autocontrole, né? Eu planejei, né, esse roteiro. Eu tô planejando as minhas falas, né? Eu tô olhando aqui pro roteiro pra me guiar, pra seguir uma ordem. Isso é capacidade de planejamento. É o nosso freio. E há coisas que acabam com o nosso freio também, né? Eu não lembro se esse livro cita, mas as drogas, a pornografia, o videogame, né? O uso excessivo de telas, são coisas que sequestram nosso sistema, né? De recompensa. E sim, sequestram nossa capacidade de ter foco, né? Nossa capacidade de ter concentração. Criatividade, né? Autocontrole, né? Eu planejo uma coisa que já existe, mas é a criatividade. Quando eu combino coisas que existem, crio algo que não existe. A dopamina também faz isso. E aí é uma faca de dois gumes, né? Eu até coloquei aqui, um cérebro criativo é uma faca de dois gumes. Em que sentido? Porque as pessoas que, se elas são muito inteligentes no sentido do autocontrole e da criatividade, elas vão ter uma dificuldade para desfrutar do presente. Então nada tá bom. A gente teve o filme aí do Michael Jackson, né, esse ano, um cara extremamente perfeccionista, porque isso foi introjetado, né, na infância dele também, claro, característica de personalidade. Junta os dois, né, experiência com uma tendência que a gente já tem, a gente tem esse produto. Provavelmente um cara que fez muita gente feliz, mas que não foi feliz na vida. Porque um cérebro que tá sempre no futuro, sempre com ideias, né, sempre nesse motor de melhorar o futuro. E acaba não tendo essa capacidade de desfrutar, que também ela é treinada, né, mas sem terapia, sem o auxílio certo, a gente vai quebrando, vai ter essa dificuldade de quebrar as nossas tendências, certo? Próximo capítulo, progresso, né? Como foi que a dopamina fez a humanidade se espalhar pelo mundo? Porque a humanidade, segundo o livro, né, começou na África. Como ela foi se espalhando pelo mundo? Né? Porque existem pessoas mais conservadoras, em que sentido? Eu vou ficar aqui mesmo. Mas tem pessoas que pensam, e se do outro lado do mar tiver uma coisa melhor? Um sistema de melhorar o futuro. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, como a humanidade se espalhou, porque tem pessoas que são nômades, pessoas que gostam de viajar, outras não tanto, querem ficar mais quietinhas. Isso influencia, né? Tem a ver com o nosso sistema de dopamina. Política, né? Tema polêmico, mas existe, né? Uma tendência genética a ser progressista, uma tendência a ser conservador. E claro, tem estudos mostrando que o ambiente ele pode influenciar, fazer uma pessoa que é mais progressista ser um pouco mais conservadora nos pequenos comportamentos. É aquela regra. Nossa história de vida, nossa tendência genética, a nossa cultura. O comportamento humano, ele é, segundo a análise do comportamento, gerido por essas três variáveis ao mesmo tempo. Harmonia, né? Como é que eu vou equilibrar esses dois sistemas do cérebro? Ele dá exemplos muito bons, né? Fala sobre multitarefas, né? Claro, autoconhecimento, né? Você é uma pessoa que tem uma tendência a desfrutar mais, né? Ser mais conservador, ou uma pessoa que é mais viciada no novo. A gente tem um pouco de cada, e é muito difícil a gente se conhecer nisso. Eu fazendo aqui uma autoexposição, eu tenho uma tendência a gostar de rotina, tanto que eu quis gravar esse vídeo aqui, quis terminar meu dia trabalhando, gosto de terminar meu dia trabalhando, mas eu evito repetir livro, repetir filme. Nesse horário eu vou assistir aula, mas que seja uma aula diferente, só vou revisar uma coisa se for realmente necessidade. Então tem um pouquinho dos dois. Todo mundo tem um pouquinho dos dois. E no fim, né, para viver bem eu preciso dos dois sistemas, né? Um sistema para melhorar o futuro, né, das próximas gerações e da minha geração, e outro sistema para desfrutar aqui e agora, para ser grato, né, para usufruir dos recursos que estão perto de mim aqui, né? Aqui meu microfone, meu livrinho, essa caneta nova, né? Eu usufruí. Antes aqui era uma novidade, né? Em algum momento vai deixar de ser novidade. Eu tenho que usar o sistema de desfrutar. Então, né? Como é que eu vou ser feliz sem viver o presente, sem eu desfrutar? E como é que eu vou ser mais inteligente sem melhorar o futuro, sem adquirir novos conhecimentos? Preciso dos dois. E quem pode ler esse livro, né? Esse livro, para quem tem um estudo da psicologia, né, um estudo do comportamento humano, vai ler com mais facilidade, certo? Mas se você tem o costume de ler com uma certa frequência, se você ouve podcasts, né, realmente um conteúdo mais sólido, você provavelmente vai ter um vocabulário mais rico, né, e aí vai conseguir ler ele direitinho, certo? E não é um livro longo. Ele tem 200 e uns quebradinhos de páginas, eu acho. E eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu grifo tudo, velho. É uma bela forma de aprender, né?
aqui sobre a esquizofrenia, né? Agora que eu vi, ó, fala sobre a esquizofrenia também, né? O cérebro criativo, né? A loucura e a criatividade são bem parecidas. Na verdade, depende muito do ambiente, né? Então, um livro muito interessante, certo? Quem é estudante de psicologia, começou a faculdade, pode ir, né? Leitores frequentes. Psicólogos também vão se beneficiar, né? Todo mundo que sabe disso aqui, porque neurociência é um mar, né? Eu tenho uma pós-neurociência, eu sei que não é fácil estudar o cérebro humano, nem todos os psicólogos têm, né, esse conhecimento. A gente tem na faculdade o básico, mas sempre tem que aprender. E é interessante para você entender o comportamento humano e as emoções humanas. Se você quer um vídeo sobre cada capítulo desse livro, pode comentar aqui embaixo. Posso fazer um vídeo falando sobre 8 vídeos, né, falando sobre esse livro, né, porque dá para destrinchar cada coisa, né? E comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, né, sobre a neurociência da motivação, porque esse livro fala basicamente sobre a neurociência da motivação. E vou deixar o link do livro, tá, para você comprar. Comprando por lá você vai me incentivar, vai me deixar motivado. Vai fazer que eu antecipe as recompensas e me ajuda a continuar produzindo conteúdo. Então, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se você achou ele interessante, comenta que ajuda bastante no engajamento e continuaremos com muito mais vídeos aqui sobre psicologia, desenvolvimento pessoal, transtornos, ansiedade, inteligência emocional, etc. Mas por hoje é isso, tá, galera? Tchau, tchau.